Agora eu quero falar sobre outro problema de comunicação que vem repercutindo muito, inclusive internacionalmente. As recentes falas do presidente Lula sobre a guerra na Ucrânia não pegaram bem e foram alvos de críticas por parte dos Estados Unidos e da União Europeia. Esse é o assunto da semana que a gente vai tratar com o nosso parceiro aqui do Santo Café, Frederico Santana. Está conectado comigo? Frederico, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. Bom dia, Wilker. Um prazer estar aqui. Frederico, não é uma boa ideia criar aí um mal-estar com os Estados Unidos, né? Wilker, a pergunta é boa. Depende quais objetivos você tem e se você medir bem as suas palavras, saber o que você está fazendo. Eu acredito que, no caso, a declaração do Lula, que está causando tanta polêmica, primeiro é preciso situá-la aonde a polêmica está sendo causada, sobretudo nos Estados Unidos, que estão bastante decididos a fazer o enfrentamento a essa nova órbita mundial de um mundo multipolar, e também na União Europeia, porque a declaração do Lula é uma declaração que, em alguma medida, coloca foco na guerra da Ucrânia, chamando a atenção que a guerra já teria acabado se não houvesse a sustentação financeira e militar por parte dos países aliados que compõem a OTAN, sobretudo dos Estados Unidos, responsável por maior parte desse recurso. Então, não é bom, mas, por outro lado, interessa para o Brasil um mundo multipolar. O Brasil não sai melhor, não vai se desenvolver se a gente tiver um mundo focado numa nova Guerra Fria entre China e Estados Unidos. Um mundo em que haja uma maior diversidade de atores mundiais, o Brasil é um desses polos, pelo seu gigantismo territorial, pela pujança da sua economia, que já foi a 7ª economia do mundo, agora é a 12ª, o desenvolvimento nacional se dará melhor nesses marcos, né, de um mundo em que hajam mais vozes dissonantes e sendo ouvidas. Eu acho que a nossa imprensa empresarial, né, a imprensa brasileira, ela repercute muito mais as opiniões que vêm aí dos países da Europa e dos Estados Unidos. No entanto, se a gente pegar a opinião aí da própria China, Rússia, Índia, os países que compõem o BRICS, os países do continente africano e da própria Ásia, Indonésia, Coreia, a gente vai ver que talvez essa repercussão não tenha sido tão grande assim. E hoje, a bem da verdade, a grande maioria dos países do mundo, incluindo os países europeus, tem como principal parceiro comercial a China e não mais os Estados Unidos. Então, eu acho que essa reação que a gente está assistindo por parte dos Estados Unidos a essas declarações do Lula são reações em razão dessa resistência deles em acertar esse mundo multipolar. Tá certo, Frederico. Para quem não está por dentro desse assunto, vou explicar aqui de forma bem resumida. Numa entrevista à imprensa lá em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, no domingo, Lula disse que a decisão da guerra foi tomada por 2 países, Rússia e Ucrânia, e apontou que os Estados Unidos e a União Europeia são culpados pelo prolongamento dessa guerra. Como que uma fala como essa impacta na relação entre os países? Olha, Wilker, eu acho que faz parte da diplomacia norte-americana ter uma reação nesse sentido, mas, a bem da verdade, quem defende a paz, quem quer a paz, quem quer o fim da guerra, não dá para ignorar que os dois lados estão alimentando a guerra. Se alimenta como? Se alimenta quando você fornece armas, se alimenta quando você fornece dinheiro, recursos, e já foram muitos e muitos milhões de dólares investidos ali por parte dos países da OTAN na Ucrânia. Então, me parece que é da soberania dos povos, é da soberania dos países fazer declarações sabendo das consequências que virão com ela. Não acho que vai estremecer a relação do Brasil com os Estados Unidos, muito menos com a União Europeia, como mostra a declaração do Macron, presidente da França, essa declaração. Ao contrário, você vê que quando Lula esteve nos Estados Unidos, a declaração que tivemos na ocasião foi de que os Estados Unidos investiriam no Fundo Amazônia, que é um fundo do Brasil, gestionado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, era de 50 milhões de dólares. Agora, hoje, nas atividades, na reunião que está acontecendo essa manhã, já está se falando, já está se anunciando um investimento, na verdade, de 500 milhões de dólares. Então, eu acho que quando o Brasil se coloca de forma autônoma, na verdade, ele pode ganhar com essa concorrência que a gente está assistindo entre China, Rússia e Estados Unidos.
porque cada um dos países vão buscar atrair o Brasil e se atrai com investimento, se atrai com propostas de parcerias, né? Tá certo, Frederico. Olha, quero Sim. agradecer muito pela sua participação mais uma vez aqui no nosso programa. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas acho que a gente conseguiu traçar aqui bem um panorama para quem nos acompanha a respeito dessa questão tão essencial e que repercutiu tanto nos últimos dias. Até uma próxima oportunidade, viu? Abraço. Obrigado, Wilker. Bom dia, bom trabalho. Abraço, tchau, tchau.